finalmente saiu do papel, hein, Dijan? Caraca, demorou, né? Demorou, mas finalmente nosso projeto... Tivemos o compromisso de começar ele. Sem compromisso, mas saiu do papel. Isso aí. E a gente está com uma estreia hoje aqui do nosso podcast. Bom, para quem não me conhece, eu vou me apresentar rapidamente. Legal. Eu sou o Pedro Pereira. E você quem é? Para quem não me conhece, Dijan de Barros. E aí contar um pouquinho da nossa história antes de falar da Jana, né, que é a nossa convidada de estreia. Então, um pouquinho da nossa história, a gente sentou, 2 anos atrás, Pedro? Sim, eu acho que antes da pandemia. Antes da pandemia, para esse projeto, para o Sem Compromisso, que não era esse nome também, nem tinha nem nome. Não tinha nem nome. Né? E vamos fazendo, e aí foi acontecendo. E casa muito com o tema de hoje, que é a questão da disciplina, da organização. Quando você não tem prioridade, você vai protelando. Postergando. Aí, deixa lá, um dia vai sair. Até que a gente resolve um ligar pro outro e falar assim, agora tem que sair. Cara, eu vou te contar uma coisa de bastidor. Eu não sei se você acredita nessa questão de energia, de física quântica, de você mandar pro universo, mas eu já tava... Você acredita? Você acredita nisso? Você acredita? Jana, acredita? Eu acredito. Eu acredito em tudo. O que, né? Mal não faz. Exatamente. E aí eu tinha inscrito desde o final do ano passado que eu ia ter um podcast e tal, e aí... Sem compromisso. Sem compromisso, tá? Não tinha só porque não tem data, Jana, né? Não tem data, é sem compromisso. Verdade. Exatamente. Verdade. Mas eu tinha colocado no papel, eu falei, cara, eu preciso fazer isso pra ontem. E aí eu comecei a ver vários projetos de podcasts acontecendo. Eu falei, velho, não, para. Isso aí foi um tapa na minha cara. Eu falei, não. E aquilo vai incomodando, Foi me incomodando. E aí, de repente, juro, fazia quanto tempo que a gente não se falava, você veio e me ligou. E aí, Pedro, vamos fazer um podcast? Vamos tirar... Vamos ou não vamos? Foi assim, cara. E aí a gente conversando, tá, beleza, reunião de briefing, como vai sair o nome e tal. Cara, acho que a nossa ideia é ser um papo descontraído, leve, um papo que vai ter conteúdo, mas também que vai contar histórias de bastidores, histórias pessoais, de fracasso. Um papo assim, um café entre amigos, um papo sem compromisso, de boa. Aí, ó, tá aí o nome, aí surgiu assim. E hoje nós temos aqui a Jana. Aí você faz a apresentação da Jana. Claro, aí a Jana, aí temos que trazer alguém pro início do projeto, né? Ou seja, para estrear. Inaugurando aqui o negócio. Inaugurando o nosso projeto, né, Jana? Pra ver se a gente começa a ter mais compromisso com as coisas. Então, em primeiro lugar, seja bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer ter você aqui, uma honra conhecer você e principalmente o trabalho que você faz, porque assim, tem muita gente aí que precisa de ajuda, né, Jana? Sim. Mas antes da gente falar disso, o Pedro vai apresentar você. Bom, pessoal, Jana Vieira, especialista em disciplina, resultado, foco, né? Especialista em fazer resultado e não trazer milagre para as pessoas. Exatamente. Né? E assim, no português, claro, é fazer o que tem que ser feito sem ficar enrolando, sem ficar procrastinando. Você procrastina, Jana? Eu procrastino muito, né, como todo ser humano. Quem não? Tá? Quem não procrastina. Às vezes a gente tem uma ideologia, né, de deixar de procrastinar. Só que eu era uma procrastinadora que eu procrastinava em absolutamente tudo, assim, pra marcar um médico era algo assim, não, depois eu faço, pra ir pra academia, aí pra eu ler um livro, tudo era muito enrolado. Hoje eu tenho alguma enrolação, a procrastinação que é adiar alguma coisa, só que eu não adio o que é importante. Entende? Então o meu resultado, negócio, né? Exatamente, não as minhas metas, os meus sonhos, eles não são afetados. Justamente, por exemplo, o que eu vou adiar? Se eu quiser, por exemplo, fazer um treinamento extra que vai dar um plus ali, mas não é algo essencial, eu vou deixar isso para depois. Então, na verdade, você prioriza e organiza a casa. Exatamente. Né? E não fica protelando esperando que aquilo se auto-resolva, né? Porque tem muita gente que fala, isso aqui vai resolver. Tomara que resolva, aí a bomba vai, explode, aí você fala, eu devia ter feito isso antes, né? Aí a pessoa age. Mas antes disso, Jana, fala pra gente o seguinte, vamos lá, o Pedro fez meia apresentação sua, o que mais tem pra falar da apresentação? Posso? Pode mandar Podemos bala. entrar? Vou falar do tema de hoje. Então qual que é o tema de hoje? O poder do foco e da disciplina na prática. Na prática. Antes disso, isso já tem 5 anos que você trabalha com isso, né, Jana? Tem 5 anos. Então conta pra gente da onde saiu essa ideia, né? A Jana, já nessa longa jornada de vida, da onde saiu essa ideia? É o seguinte, eu sou advogada de formação, tá. né? Mas em Campo Grande? É em Campo Grande. Advogado? Não tem, quase não vê advogado. É uma coisa muito rara, né? Né? Mas eu realmente sou... Para quem não é de Campo Grande, eu vou falar para vocês, e quer investir numa carreira
né, boa em Campo Grande, tem pouco advogado. Vem pra cá. Não acredito. Mentira. E aí E você... aí eu fiquei 2 anos, né, atuando, eu tinha bastante curiosidade de comportamento e tudo mais, só que eu tive 2 episódios da minha vida que fizeram eu ter uma virada de chave. O primeiro foi em 2013, que eu ainda fazia faculdade, meu pai faleceu. Ali eu comecei a ter uma outra visão do tempo, né? Eu já fazia alguns trabalhos voluntários e tudo mais, e aquilo fazia com que eu despertasse alguma coisa muito boa. Eu era muito boa com pessoas e em situações assim bem desafiadoras, né? Mães que estavam com crianças ali que estavam fazendo quimioterapia e tudo mais. E aí eu tava ali na advocacia, mas estava muito infeliz, não tava gostando, tinha muita coisa acontecendo, e meu irmão, quando ele tava com 38 anos, quase tipo 38 ou 40, eu não sou muito boa de idade. É quase igual, 38 ou 40. Tá próximo, né? Ele descobriu que tava com leucemia. E aí em 1 ano ele faleceu, né? Então eu acho que a morte dele foi uma coisa assim bem impactante na minha vida. Que aí eu larguei a advocacia. E ele morava aqui em Campo Grande. Morava aqui em Campo Grande. Então seu pai e seu irmão faleceram, é isso? Em quanto tempo isso, Jana? Meu pai faleceu. Período de quanto tempo isso? Meu pai faleceu em 2013 e 6 anos depois foi meu irmão. Ou seja, realmente forte o impacto, né? Foi bem forte porque assim, acho que quando a gente perde uma pessoa, a gente começa a entender que o tempo tá passando e que a gente não tem tanto controle, sabe, das coisas. Então eu tive que amadurecer tá acontecendo rápido. com outras pessoas, a gente não vai entender nunca, Exato. né? Só quem realmente passa por isso para dar aquele choque. E aí aconteceu isso com você, veio o segundo choque do seu irmão e aí você resolveu o quê? Aí eu falei, não, agora, Para tudo, eu preciso mudar a minha vida, porque senão o tempo vai passar, né? Eu passei ali por um treinamento dentro do meu trabalho voluntário, eu tive a oportunidade de fazer um treinamento presencial com a Ana Cláudia Quintana Arantes. E ela estava lançando um livro que chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Já li. E é muito bom aquele livro, ela é muito boa. E ela citou uma pesquisa em que falava que o maior arrependimento das pessoas no final da vida é delas não terem vivido a vida que elas gostariam de viver. Elas foram tudo que as pessoas queriam e nada do que elas gostariam de ser. Você já viu uma enfermeira, eu acho que da Austrália ou na Nova Zelândia, que ela fez até um livro, ela entrevistou. Ela trabalhava no hospital com doentes terminais. E aí ela começou a entrevistar, a conversar com esses pacientes e relatar os últimos dias de vida deles. E conversava com todos eles. Ela escreveu um livro sobre os maiores arrependimentos no leito da morte. E aí ela listou 5. Um deles é esse, o outro é você não ter falado dos seus sentimentos para as pessoas que você gostaria de ter falado, ou seja, para pai, para mãe, falar eu te amo e tudo mais. Não deu tempo, né? Não deu tempo. Não ter perseguido os sonhos, ter trabalhado demais, viu, Djan? Não entendi esse viu, Djan, não entendi isso. Mas tudo bem, direta, né? Queixo. Mas vamos lá, qual é o nome do livro de novo? Só pra gente repetir. A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E esse, Pedro, você lembra desse? Eu não lembro. Mas, enfim, depois a gente pode até pesquisar e falar de novo, gente. É muito importante. Esse tipo de leitura é uma leitura não obrigatória, mas que faz todo sentido. E aí ajuda você a repensar também. Ilumina, né? Isso. Vamos lá. E aí, você leu o livro, viu a pesquisa... Na verdade, eu fiz um treinamento presencial, ela veio pra Campo Grande, né? Isso quando, Jana? Cara, acho que foi... Nossa, eu não consigo lembrar, assim, tipo uns 2015, alguma coisa assim. Entendi. E aí, ela tava lançando o livro. E aí você decidiu fazer o treinamento de coaching, a capacitação em coaching, e você fez aonde, Jana? Eu fiz na SLAC, na Sociedade Latino-Americana de Coaching. Naquele ano eu fiz assim, acho que todas as formações. Team Coach, Executive Coach, fiz vários PNL, tudo. Tá, mas e a advocacia nessa história? E aí larguei, assim, tipo, dormi, acordei e falei, acabou, não quero mais. O Rod já existia, não? Como é que era? Já? Com certeza. Né? E o que o Rod falou? Não sei se você falou, você tá louca? Cara, assim, sempre quando eu falo disso, eu nunca economizo de falar que eu consegui crescer, ter muitos resultados de forma rápida, porque eu tinha ele comigo, sabe? Legal. Então, a gente sempre foi muito parceiro, um na carreira do outro. Então, a gente acha que isso num casal é muito importante. Porque eu sempre quero que ele invista na carreira e ele também quer que eu invista na minha. Então, tipo, ele pegou e falou, boy, você é muito boa, regaça, sabe? Tipo, ele não falou, cuidado, vamos planejar. Ele tocou fogo. Ou seja, ele não julgou Não. antes, ele apoiou naquele momento, Sim. né? Esse Legal. Porque Ele muitas vezes bem, a gente encontra resistência
nas pessoas mais próximas. Minha Né? mãe. Isso quer dizer que ele é bem mandado, né? Resumidamente. A última palavra é dele, sim, senhora. Sim, senhora, isso aí. Arregaça, porque senão eu vou apanhar aqui e deixa ela. Não, mentira. Eu acho que o grande segredo dos relacionamentos, né, gente, é isso mesmo, é o apoio. É o apoio. Desde que também faça o outro lado da história, porque a gente tem que puxar um pouquinho as pessoas, né, Pedro? Ó, peraí, você tá voando demais, também tem o racional na história, não ir sempre no emocional. Mas você falou um negócio aí, o Pedro, da mãe, né? O que tem a mãe? A minha mãe, a posição ela ficou da bem mãe, resistente, né? Porque sonho em ter filha advogada, delegada e tudo mais. Até hoje aconteceu um fato, né? Que a gente foi almoçar ali na cantina, que é um restaurante bem tradicional aqui da nossa cidade, é perto do fórum. E eu falava, mãe, quando eu for advogada, a gente almoça na cantina, depois eu vou pro fórum. Aí eu até zoei ela, falei, ó, mãe... É só atravessar a rua. Eu falei, olha, mãe, não fui pro fórum mas depois, mas o almoço rolou. O almoço tá pago, né? Exatamente. Lembra que você falava, não sei o quê. Tá, e olhando isso lá atrás, tem 5 anos isso? Que eu comecei sim. Profissionalmente, investir. Isso. Como foram, Pedro, que é importante a gente saber, os primeiros investimentos? Porque quem está pensando em largar tudo, né, vai matar o pai e a mãe do coração, lógico, porque dá um frio na barriga, principalmente de uma exemplo, né, bacharel em direito é algo que não é da noite pro dia. Sim. Enfim, e aí como é que foram os primeiros investimentos? Primeiro na formação de coach e depois? Então, eu fiz esse investimento e, assim, era porque a formação... Cliente, desculpa, Diana, o cliente não vem do céu, né? Sim, exatamente. As pessoas acham, formei, pronto, tá tudo resolvido. E esse foi um dos meus maiores desafios, porque eu fui durante alguns anos uma excelente coach e uma péssima empreendedora, entendeu? Nossa, então assim, eu era uma excelente profissional, mas eu já vi ali em alguns momentos, eu falei, cara, tem alguma coisa muito errada, eu não tinha uma gestão financeira boa, né? Eu acabava não sabendo me vender, eu sabia, mas não mostrava que sabia. Não sabia cobrar. Exatamente, né? Eu não sabia ali. O Rod ficava bravo, você não sabe cobrar, né? Isso, e aí a gente começou a olhar essa parte do empreendedorismo, né? Então eu me tornei empreendedora depois de alguns anos aí quebrando a cara. Com outras capacitações, com outros treinamentos, com outros cursos, você agregou? Eu comecei a entrar em mentorias. Legal. Eu acho que isso foi um grande diferencial, mastermind de marketing digital, lançamento, faço com a Alice Valls, com a Carol Mossur, com o Leandro Sampaio, não sei se esse é o sobrenome dele, mas é o Instagram também dele. Vieira ou Viana. Não faz toda a diferença, né? E essas mentorias, elas foram muito, muito importantes. E também conversando com as pessoas, né? Eu acho que muitas vezes a gente acha que só um curso, só algo mais assim, YouTube, tá tudo aí, tem muito conteúdo. A gente tem que só querer aprender, na verdade, no mundo de hoje. Tem muita coisa de graça. Isso é uma coisa que o Pedro faz muito na internet, ele sempre posta estar lendo livros, não sei o que. Eu não sei se ele está lendo mesmo, mas ele diz lá que está lendo. Enfim, mentira. Não, porque eu aprendi né? que líderes leem. Então, né? o Pedro, tá aqui gravando Pedro lê muito, não sei o que. E outra, gente, nós nunca tivemos, eu acho, quer dizer, isso é o que falam, né? E a gente comprovadamente sabe disso. A gente nunca teve tanta informação gratuita e tão fácil acesso. E aí, a gente vai para outro ponto, e aí eu já vou fazer uma pergunta já do tema nosso. Por que a gente tem... Nós não entramos no tema ainda? Estamos contando a história dela, que eu quero saber... Pedro, tem que arrumar a casa aqui. Alguém tem que organizar isso aqui. Do tema de disciplina e foco, né? Porque é o seguinte, tem excesso de informação gratuito. Você acha que isso atrapalha as pessoas a terem disciplina? Acho, com Por certeza. quê? Porque o excesso de informação gera pobreza de atenção. Então, Opa, não, peraí. Repete de novo, para as pessoas captarem a mensagem. O excesso de informação gera pobreza de atenção. Por quê? Hoje, a guerra, ela é de atenção. Na verdade, as pessoas, é natural, você tem foco. Se eu pego aqui o celular só um e pouquinho, fico... com licença. Aí para. Aí Exato. né? Se você perde 1 hora no Instagram, você tá focado no Instagram. Então o problema não necessariamente é o foco, é a direção. Porque você direciona pro prazer, mas você não direciona pro que tem que ser feito. Então esse excesso de informação, existe o excesso de informação que é um conteúdo, que pode dar uma obesidade mental, né? A pessoa aprende, aí ela nunca acha que tá pronta, ela nunca vai pro campo de batalha. Né? E também existe o excesso de informação que não te leva a lugar nenhum, né? O excesso ali que você fica consumindo os conteúdos que não tem nada a ver
com o que você quer, e aí você acaba ficando ali perdendo tempo, né? Você começa a não gerir com qualidade o seu tempo, não fazer o que é importante. Ou seja, eu tenho muita informação e pouca ação. Exatamente. E aí eu acho que além disso, a pessoa acaba se enganando, achando que ela está sendo produtiva, quando ela só está assistindo mais um curso. Aí ela, mas eu preciso mais fazer isso. Mas eu preciso assistir mais uma live. Você já live. investiu na sua carreira fiz vários cursos, não sei o que, mas o que você botou na prática? Pois é. Não coloca em prática. Dos seus clientes, das suas clientes, tem muito caso disso? Nossa! As pessoas me procuram por isso. Fala nomes pra gente, né? Mentira. Confidencial, né? No final a gente vai pegar alguma lista aqui pra vocês. Não, é de... sacanagem, não vamos falar. Mas o que o Pedro te perguntou é bem isso, né, Sim. Jana? É o foco do negócio, né? Digamos assim, o grande problema do ser humano. Eu falo que é um problema no mundo hoje, né? A coisa de aplicar o que você sabe. E assim, eu vejo que as pessoas elas pegam muita informação, aí fica num ciclo, né? Eu faço um curso, aí na metade do curso a pessoa já vai desanimando. Aí começa a falar, putz, acho que não é esse curso. Aí ela terceiriza a responsabilidade. Aí ela quer fazer um outro curso. E ela vai fazendo vários cursos por insegurança e não aplica absolutamente nada. Justamente porque as pessoas, elas são muito perfeccionistas. Elas querem que o mundo pare pra que ela... Eu falo assim, tem gente que acha que é igual o The Sims, sabe? Aquele joguinho que fica com o negócio na cabeça. Como se fosse uma ciência exata. Elas têm medo de errar. Tem um outro livro, eu leio muito e começo a falar, mas tem um livro que chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Tem uma história que é mais ou menos assim, que um cara abasteceu, né, o cara lá do aeroporto abasteceu o avião com combustível errado, né, e aí deu um maior rolo no avião, o piloto teve que descer às pressas e tal, aí todo mundo ficou na expectativa, nossa, ele vai brigar com o cara porque o cara abasteceu errado, aí o piloto desceu, conversou com ele muito tranquilamente e muito pelo contrário, deixou ele continuar abastecendo o avião, e aí falaram, por que você fez isso? Falou, porque eu tenho certeza que ele nunca vai abastecer o avião errado, porque ele já aprendeu. Então a gente tem na nossa sociedade uma visão sobre o erro muito errada, entende? E eu falo que esse preconceito com o erro deixa a maioria das pessoas na mediocridade, porque você vai ter que errar. As pessoas ficam, eu quero fazer, mas não tô pronto. Você não tá pronto por quê? Porque você quer acertar de começo, você não quer. As pessoas veem, por exemplo, eu falando e tudo mais, dando aula, nossa, parece que eu nasci falando assim. Sendo que antes eu falava assim, eu não tinha assim, dicção pra falar. Isso daqui foi depois de horas e horas, são anos falando do mesmo assunto, fazendo várias aulas, atendendo muitas pessoas. Então você não começa algo porque você é bom. Você começa pra ser bom. Sim. Se as pessoas tivessem noção disso... Você nunca vai ser excelente antes de ser frequente. Exatamente. Não existe Perfeito. milagre nesse caso, não tem milagre. Não tem milagre. É o tal do hábito, né? Do hábito. Treino e hábito. Treino e hábito. Sim. E aí nós estamos falando desse outro livro, Dale Carnegie. É um excelente livro, vale a pena, tem que ler. Estamos falando só de livro aqui que, se não leu, é obrigatório e não está disponível assim tão simples na internet. Tá, mas você precisa ler, e é aquele livro que a gente tem que ler sempre, né? Sim, é um livro de consulta. Você tem que ir lá, rever, vai entender a história de outra maneira. Que você lê, ele traz um trem diferente, né? Muito massa. Esse livro mudou. E até fizeram, acho que 2015, 2017, uma edição do livro, mas na era digital. Como influenciar amigos, fazer amigos influenciar pessoas na era digital. Digitalmente, olha só que doido, isso eu não sabia. Que aí tem o prefácio, a introdução, algumas coisas assim, é da filha dele. Filha do Dale, e aí ela escreve. Nossa, legal. Tem esse também. Nosso tema então, voltando, né? Só pra Você gente, acha que o poder do foco e da disciplina na prática. Uma pessoa disciplinada, ela lê muito? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Depende. É porque assim, o que eu acredito na disciplina, né? Disciplina é você fazer o que tem que ser feito mesmo quando você não quer fazer. A ilusão de eu preciso de motivação, não. Você precisa fazer, né? Então, faz que a motivação vamos parar de dar desculpa e fazer o que tem que ser feito. Exatamente. Né? Vamos português claro. Exatamente. Isso, né? E a disciplina é muito isso. Uma das coisas que eu acho muito legal e que me ensinaram bastante é a história do Michael Phelps, porque ele fala que o que fez ele ser um campeão não foram os dias que ele acordou disposto e pulou na piscina. Foi o dia que ele acordou mal, mas ele pulou na piscina e treinou e fez o que tinha que fazer. Então, muitas vezes, a gente idealiza coisas. Eu falo que as pessoas têm uma visão de utopia, sabe? Isso serve para sua academia, tá? Para quem tá ouvindo a gente, né? Que fala, academia é ruim,
E aí vai lá, faz 3, hoje eu não vou, a primeira justificativa, a primeira desculpa, tá Tô tudo desmotivada. Ela fica negociando com ela mesma. Ela mesma, Isso. né? E aqui entra um pilar muito importante da disciplina, porque é muito comum você ver, por exemplo, as pessoas viram o ano, agora prioridade academia. Gente, as pessoas precisam entender que é o seguinte, não existe disciplina numa pessoa que não é saudável, tá? Então, assim, saúde nunca é prioridade, porque a prioridade muda, saúde é base. Lembrando, né, Jana, saúde mental e Exatamente, saúde física, né? Sempre exatamente. andam juntas aí. Exatamente. E aí as pessoas ficam, não, porque agora eu não vou focar na minha saúde. Cara, você perdeu a saúde, nada faz sentido. Então, assim, tem que comer, tem que se alimentar bem, tem que treinar, não adianta, entende? É igual a galera me lembrou de duas coisas. A galera do Sextou e a galera do Projeto Verão. Né? Quando, Mas na verdade, eu tô no Projeto Verão agora. Oi? Eu tô no Projeto Verão agora. Verão 2030. Que é pro resto da vida, não existe o Exato, verão. isso aí, existe. projeto de vida, Fora. né? Exatamente. Projeto de vida. E assim, às vezes as pessoas elas condicionam o olhar para algo muito extremo, né? Então, assim, você é uma pessoa que cuida da saúde. É uma pessoa que não faz nada de errado. Não, óbvio que não, nada a ver. É uma pessoa que tem flexibilidade. Esse é o primeiro pressuposto da PNL. Flexibilidade é poder. E isso as pessoas deviam olhar, né? Eu gosto de trazer alguns exemplos, porque, por exemplo, o treino. O treino, eu não amo treinar, mas eu treino. Por quê? Porque é importante, é minha saúde, ninguém vai fazer por mim. E isso me deixa muito melhor para fazer o restante das minhas atividades. E a disciplina começa em você, né? E para alimentação, eu sempre uso esse exemplo de uma amiga minha, que eu lembro que ela tava meio apertada e tal, e ela falava que não comia berinjela. Eu sei preparar uma berinjela e tal. Não posso nem ver, eu não como legume. Aí eu peguei e falei assim, cara, eu te falo, não como nenhum legume. Aí eu falei, tá, eu vou te dar 50, você come pelo menos um pouco? Opa! Você tá falando sério? Eu falei, tô falando sério. Cara, ela comeu. Eu falei, por dinheiro, por você come, mudou a mas pela recompensa. tua saúde, Você não come, foda-se. né? Então, assim, por dinheiro a gente comeria. Nossa, eu como. Dá 1 milhão, come uma praia de alface? Você come. Agora, pela sua saúde, que é o teu bem mais precioso, eu não gosto. E né? nesse momento que nós estamos passando agora, eu acho que ficou claro que a saúde é importante, né? Sim. Nossa. Pra quem não entendeu isso ainda, cara, Exato. não existe outro exemplo maior do que o que a gente está passando. E isso que você está falando, Jana, é super importante, porque às vezes as pessoas fazem as coisas por outras pessoas, ou para ganhar, ou para trocar por outras coisas, mas não faz por elas mesmas. Exatamente. Para cuidar da sua saúde, levantar cedo, o curso de inglês, seja lá, a disciplina que for. Né? A própria faculdade, não consigo terminar a faculdade porque faltou motivação. Que motivação você quer mais? É o seu futuro, né? Então, assim, e aí vamos voltando lá um pouquinho lá atrás, a questão da disciplina. Qual que é a base da disciplina, Jana, para você? Autocontrole. As pessoas acham que é organização, né? Que uma pessoa disciplinada ela é extremamente organizada. E não, a base da disciplina é autocontrole, é Vamos você dar um ter exemplo autorregulação, é você se obedecer. Por exemplo, vamos colocar esse exemplo da saúde, do treinar. Você não precisa treinar todos os dias 9 horas da manhã. Você pode treinar meia hora por dia, o horário que você quiser. Né? Você não precisa ler 10 páginas do livro 6 da manhã. Você pode ler 10 páginas do livro no decorrer do seu dia. No dia todo, né? Exatamente. Você tem esse poder de autorregulação. Sim. E eu gosto de falar também que as pessoas, às vezes, elas querem mudar um hábito do nada, fazer uma coisa que ela não fazia nada, ela não tinha disciplina naquilo, do zero, e aí ela quero treinar agora. Não, mas em 15 dias diz que isso né? Você faz 15 dias, depois não precisa nunca mais. Aí você fica 15 meses sem voltar na academia. Não é você isso? Já ouviu aquela história? Não tem essa historinha de 15 dias, né? Tem. Aí, tá. Tem uma historinha, 15 dias e aí nunca mais volta na academia, que é o que você está falando. Pois é, se machuca e tal. Então, ao invés da pessoa querer treinar loucamente, todo dia, ela nunca treinou, é sedentária. Cara, dá uma volta no quarteirão, faz uma flexão, faz um polichinelo, faz um abdominal, aí você vai aumentando. A gente sempre cai na ação, né? Sim. Esse negócio de lidar com pouco é uma dificuldade do ser humano, né? Ele fala assim, eu quero empreender, mas eu ainda não tenho dinheiro. Só, cara, o começo, você já não tem pro começo? O começo que é importante, as pessoas querem sair do 0 e pular pro 10. Eu falo que quem quer pular fase, vai repetir fase. Você não sai do 0 e vai pro 10, você tem que passar pelo 1, 2, 3. Quer começar a fazer academia? Coloca 1 ou 2 vezes na semana. Aí a pessoa fala, mas e se eu for 5? Ultrapassou a meta, ok? Mas coloca uma meta mais baixa pra você evoluir. Uma meta smart, né? Exato. Eu preciso fazer primeiro e depois vai aumentando. E outra questão do treino, voltando no treino, é legal que quando você ganha frequência, ou seja, o hábito, faz falta, né?
Faz bastante Você falta. descobre isso depois, né? Uhum. Você não acredita, nós estamos falando, é de verdade, a pessoa não acredita. Ela vai começar a fazer, daqui a pouco vai sentir falta daquela energia, daquele o dia começa melhor, enfim. Aquilo incorporou, de certa forma, que você, né, se você não faz, você sente falta. Eu sou assim com leitura, eu fico até meio bravo se eu não consigo ler. Se você não sobe lá pra salinha, pra ver, Exato. E eu tenho todo um ritual de leitura. Fecha a porta. Eu levo minha térmica de café, uma garrafa de água, Que é ligo um um hábito. jazz, uma musiquinha de fundo relax. Gosto Eu já não consigo Não? ler com música, você consegue? Mas eu Jana? gosto bem Como é que fundinho, é? assim, sabe? Bem light. Eu sou mais silêncio Eu também. Eu sou bem silêncio. E vocês leem, eu tenho o hábito de ler com a canetinha, né? E vou lá registrando, post-it, esse é o meu estilo. E de vocês? Caneta e marca-texto. Né, Eu marca-texto. eu tenho um negócio, eu tenho marca-texto de várias cores, porque eu gosto de combinar, olha só a viagem, Olha, meu Deus combinar do o céu. marca-texto com a cor da capa do livro. Ah, entendi. Aí é muita viagem. Aí é Então o livro lá... Primeira vez que eu escuto isso, já. Você já tinha visto isso? Não. Em todos os seus clientes. Eu acho que é do temperamento do Pedro, isso é coisa Né? de sanguíneo. É coisa de sanguíneo, tipo né? assim, gosta de criar ali um momento e tudo mais. Eu gosto de ler com marca-texto e eu abro um mapa mental. Então eu gosto legal. bastante, tipo, porque eu pego os melhores legal. insights ali e fico contextualizando, sabe? Onde que eu encaixo isso, onde que Isso. serve aquilo. O duro é que a leitura demora 3 vezes mais, né? Porque você fica viajando. Às vezes você para num capítulo e dá uma palestra ali, né? Você pega aquele capítulo e sai um treinamento inteiro dali de dentro. Exato. A cabeça fica louca, E né? assim, uma das coisas que eu até tive bastante facilidade na faculdade de Direito é porque desde criança, o meu pai, a moeda de troca, tipo, quer um presente de Leia, Natal? leia. Leia. E era assim, tipo, ler José de Alencar, Machado de Assis, era uma literatura, assim, e eu era bem pequena, né? Então sempre foi essa moeda de troca, você tem que ler um livro, aí você ganha isso daqui. Então, tá de férias? Aí eu leio 2. Hoje eu leio 1 por semana, assim, de um jeito bem tranquilo, justamente porque eu já tenho esse hábito, me faz falta, né? Então é uma das coisas que eu acho que foram muito importantes, porque a leitura é como se eu estivesse tendo mentoria ali com o autor, né, cara? É uma coisa muito, muito massa. Só que eu gosto de leitura, curso, eu sempre faço assim. Existe um documento que eu anoto a teoria e eu não saio do livro nem do curso sem algumas ações. Eu preciso aplicar alguma coisa. Dica, né? Exatamente. Dica de ouro aí, ó. Exatamente. Então, se o livro me ensina alguma coisa, eu já fico, o que eu posso fazer? Como que eu posso passar? Ou eu transmito isso de alguma forma, Vamos estipular né? a meta. Exatamente. Né? Ou eu coloco, eu vou começar a fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu faço isso, principalmente em treinamento de negócios. Às vezes as pessoas ficam lá anotando igual uma louca. Eu fico assim, cara, o que eu posso fazer na minha empresa? Aí eu vou falar com fulano para arrumar isso aqui. Eu vou colocando ação, entende? Porque dá muito mais resultado, né? Do que ficar ali na teoria. Tá falando da empresa, Jana? Você tem alguma pergunta que eu posso fazer? Não, vamos saber da empresa. Vamos saber da empresa. É a empresa familiar, né? Eu quero saber exatamente isso. O Pedro já matou a charada. Falando da empresa, como é que hoje está constituída a sua empresa, onde que o Rod é mandado, porque obviamente não quer saber qual que é o cargo que ele é mandado. Ó, cara, qual que é o seu temperamento mesmo? O meu é melancólico e colérico. Tá. Né? Que isso? E o do Rod? Hoje é fleumático com sanguíneo, ele é o meu oposto. Caraca, é bom, se completa então. Exatamente. Tá, e aí qual que é a sua? São funções determinadas, ações determinadas? Como é que você administra a sua empresa hoje? Sim, a gente tem uma pessoa que cuida do nosso financeiro na nossa empresa, né? Porque isso daí... E o Rod, ele tá sempre em contato, em reunião com ela, porque isso é uma coisa que eu acho bem chata, né? Eu sou muito da parte de criação e tal. Então ali eu tô sabendo do que tá acontecendo, mas o Rod tá lá com a contadora, com a Fer fazendo tudo. Ele é gestor de tráfego e também estrategista da nossa empresa, né? E eu sou a expert, né? Então eu produzo conteúdo, também faço parte da estratégia e da parte da comunicação também e da visão ali de negócio, né? A gente acaba que, como a gente trabalha junto e vive junto, acaba que ele ele me dá tema para as lives, ele me ajuda a produzir conteúdo, legal. ele consome bastante conteúdo do meu segmento ali, né? Então a gente tem essa divisão, porque, por exemplo, no tráfego no financeiro eu não mexo, e o tráfego hoje em dia para uma empresa digital, né, para um infoproduto, é uma parte assim muito, muito, muito importante. Se não for né? a mais importante. Se não for a mais importante, exatamente. E ele é um excelente gestor de tráfego.
Então eu tenho essa sorte aí Ou do gestor seja, morar comigo. Ele é um traficante pós-graduado, né? Exatamente. Entendi. E qual era a profissão dele antes? Ele ainda é DJ e produtor musical. Ah, entendi. Nas horas que Ainda você é. autoriza. Não, porque como a minha expertise aí é a gestão do tempo, né? Eu ajudo ele a organizar a agenda dele de uma forma em que ele concilia as duas coisas. Então a gente tem, apesar da gente estar no mesmo local, a gente tem dias de reunião, a gente tem dias de mentorias, dias de planejamento, então tudo isso é bem organizado. Eu tô aqui há meia hora chamando o cara de Rod, só que é Rod. Rod, Não, Rod, Rod, tanto né? faz, Enfim. depois É, a os galera dois. chama os dois. Então é o DJ Rod. DJ e produtor. Rod. É. E o Rod, vamos lá, né? Ele também tem essa questão do tráfego, mas quando vocês estão em casa, trata-se de assunto da empresa, mistura, como é que funciona isso? Sim, porque a nossa empresa é em casa. Sim. Então a gente, Mas tem Não um tem momento como. certo então, só isso. olha, Vocês Como é conseguem que faz ter essa a disciplina disciplina? pra gerir o É. tempo? Agora que eu quero ver. então, a gente tem ali momentos de reuniões com temas específicos que são importantes. A gente faz uma mentoria juntos também. Agora, quero conversar com você. É. Aí o Rod falou, agora. mas Não, mas agora então, eu sou sócio, eu não sou seu marido. Não, Exatamente. Lá embaixo, na hora de jantar, a gente troca o chapeuzinho de marido, aí você briga comigo. Exatamente. Às vezes a gente tem Tô que dar precisando. esse cuidado. Porque às vezes, por exemplo, a gente tá comendo, aí eu fico, cara, Tá só não, trabalhando, não falando de vou trabalho. falar de trabalho. Ele começa a falar, eu falo, vamos deixar pra reunião, aí a gente já marca a reunião. Quando é Então existe o um controle. projeto que ele tá contra, ela espera o momento certo para falar, lembra do projeto? Né? Só Exatamente. vai rolar se o projeto se autorizar o financeiro, senão acabou a conversa, a sociedade está fechada. Né? Mais ou menos isso, Mas, mas é mas difícil. isso precisa de uma disciplina também, até porque atrapalha o relacionamento, né, Rodi? A gente olhar assim dentro de casa tem que ter uma, digamos assim, uma inteligência emocional, porque nem tudo são Exato. flores, né? Pagamento, gestão financeira, tem que falar desse assunto. São assuntos chatos que nem todo mundo gosta de falar, e quando a gente traz para a mesa para discutir, é melhor deixar para depois, e de novo vamos protelando o Vai assunto, procrastinando, e aí acaba não resolvendo. E dentro de casa é um desafio maior, né? Sim, a gente tem essa divisão justamente para isso, né? A gente faz as reuniões e tal. E eu vejo que uma das coisas que eu já atendi muitas empresas, então eu vejo que as empresas elas pecam bastante, primeiro pela comunicação e segundo porque elas não fazem o básico bem feito, né? Que é você ter ali um planejamento estratégico, você entender os valores da sua empresa, o que cabe, o que não cabe, qual que é a meta da semana, o que a gente vai fazer. Por exemplo, a gente tinha uma meta essa semana e a gente triplicou a meta. Então, a gente sabe o que a gente está fazendo, não é uma coisa que a gente vai se atropelando. E quando as coisas não estão indo bem, a gente já tem uma noção bem antecipada, porque a gente acompanha esses resultados. Então, eu acredito muito nisso, eu já vi muito isso de comunicação, né? A gente se comunica muito bem, eu acho que porque quando eu fiz essa formação na Slack, ele fez comigo. Ele fez comigo. E a gente melhorou muito, assim, a nossa comunicação, Como sabe? casal e tal. Exato. Então, assim, a gente se entende muito bem. Ele sabe que eu sou muito, assim, como que eu posso dizer? Executor. Eu quero colocar, eu tenho uma ideia, eu já preciso Acelerada. executar. Eu sou bem acelerada. Não parece, E ele... Nossa, será? Imagina, eu sou bem calma. né? E ele já é mais É que eu tomei 2 remedinhos estratégico. antes de vir, né? Eu tô mais calminha hoje. E aí ele é mais tranquilo, ele é mais detalhista, então ele consegue ver coisas ali que eu não tô vendo, então a gente se entende. Ele vem olhando o foco e você vem voando, né? Então não dá Exato. pra olhar. Um olha para um lado, outro olha para o outro. Mas falando disso, eu acho que é interessante a gente passar a falar desse tema, Pedro, pelo seguinte: às vezes as pessoas, né, têm o olhar do mensal. E eu sempre, nas consultorias, a gente trabalha muito isso. A Jana está falando, mas na semana tinha meta da semana. Então, às vezes, a pessoa, o hábito das empresas, nossa meta mensal. Aí deixa para discutir a meta dia 28 do mês. Aí, tio, é o seguinte, né? Aí já foi. Mas você vai discutir o quê? Você não tem por tempo que de que- reação. Não tem Por que você não bateu a meta? Justifica. Aí vou justificar aquilo que eu não fiz. No dia 28, o que a gente pode fazer nesses 2 últimos dias? Ações de venda. Quais são as ações de venda? Promoção. Liga para o cliente, tem uma super promoção, não sei o que, aí eu saio Aí apagando você vai- incêndio, né? Aí Exato. você É mais entra ou na menos. briga de preço, A gente- você diminui o seu valor percebido. Né? Então, voltando, essa questão a meta diária, semanal, é justamente para dar tempo de corrigir o curso da rota, né, Jana? É isso? Exatamente. A gente tem uma reunião na quarta,
né? Hoje a gente já fez reunião, né? E aí, ontem, né? Hoje é quinta, né? Não, hoje é quarta, hoje é quarta. Você hoje e é o quarta. Pedro, os dois estão completamente... Eu falei com o Pedro hoje, ele falou, Verdade, quinta-feira. Eu falei, cara, hoje é quarta. E amanhã é feriado. Não, e aí eu falei pra ele, amanhã é feriado. Ele falou, que feriado? Eu falei, eu fiquei sabendo ontem. Eu também, eu nem sabia do feriado, né? E o RH me perguntou da empresa, né? Facultativo? Eu falei, pra mim tinha que ser tudo facultativo. Chega de feriado. Chega de feriado. Gente, pelo amor de É Deus. verdade. E aí a gente fez a reunião. Então esse acompanhamento, ele é muito importante. Por quê? Porque dá a reação pra gente e dá a visão, né? Então assim, a gente tem ali, a gente trabalha com o Trello, a gente tem ali, segunda, pendências da Jana, pendências do Rod. Então eu sei o que está sendo feito, ele também. Legal, então a gente tem esse acompanhamento, né? Eu falo que muitas vezes as empresas, elas pecam em coisas simples, né? Às vezes a pessoa quer qual que é a solução para isso aqui? Ela acha que vai ser uma coisa extremamente complexa. Mas ela tem que fazer o simples. Quem não faz o arroz com feijão bem feito, que é a primeira coisa que você aprende, né? Quando você vai aprender a cozinhar. Minha mãe, por exemplo, me ensinou a fazer arroz. Ela não me ensinou a fazer um fettuccine, molho não sei o quê. Então você aprende o arroz com feijão, depois você vai pro avançado, né? Eu acredito muito nisso. Sim, eu também. E por falar a gente falou de tempo e tal, de como que é a vida de casal de vocês. Como que é a rotina da Jana? Uma rotina que, poxa, se você pudesse desenhar, eu gostaria que todos os meus dias fossem assim. Como que seria? Fala rapidamente pra gente, sim. Cara, o De meu manhã até dia, à noite. assim, é perfeito, né? Que eu É, falo, o dia né? perfeito. Eu treino, com certeza eu treino, me alimento muito bem, porque isso me faz muito bem. Ali na hora, obviamente, eu sou bem comilona, gosto de comer pizza, gosto de comer várias coisas, mas assim, o dia que eu me alimento bem, eu me sinto muito energizada. Alimentar bem, você fala saudavelmente. Isso, de forma saudável, bem equilibrada, né? É um dia Mas que eu também assisto... não passa vontade, né? Não passa. Posso comer. Não, hoje inclusive eu comi um fettuccine, por isso que eu falei aqui. Comi bastante, inclusive, mas treinei e tudo mais. Ela bem que ela subiu a escada meio devagar. Eu tô digerindo ainda. Eu tô digerindo o fettuccine, mas é um dia que eu treino, é um dia que eu falo com os meus mentorados, eu amo dar mentoria, assim, me dá é uma coisa muito boa dentro da minha rotina. E também é um dia que eu assisto Netflix, que eu gosto muito de assistir Netflix no final do dia com o Rod. Massa, legal. Eu tenho uma pergunta muito importante. O fettuccine era caçadora? Hã? Era caçadora o fettuccine lá da cantina ou não, o de hoje? Não, era o molho Alfredo. Alfredo? É, Alfredo. Então tá, não, só pra saber. Porque daqui você falou da cantina, né, já pra atravessar a Qual que é rua. aquele que é com molho pesto e nozes e tal? Como que chama? Vamos ligar pro Tommy. Tem que por ligar aí. pro Tommy. Inclusive a gente vai convidar o Tommy. Pode ser. Um dia a gente Não vai sei, ele tem nível pra vir aqui? Tipo, a É. Jana, assim, se não... Não sei. Vamos analisar, dependendo da permuta. Vamos lá. Boa. Próxima pergunta, Pedro. Vamos lá. Jana, olha para os seus últimos anos e eu quero que você me fale duas coisas. Primeiro, o momento que você olhou assim e fala, caralho, não acredito que eu fiz isso. Que massa, que top. E o outro, caraca, não acredito que eu fiz isso. Que bosta, meu Deus, que vergonha de mim. Quando eu olhei e falei, cara, que coisa massa que eu fiz, foi um lançamento que eu fiz vai fazer um ano que eu fiz com o Rod. Que foi uma coisa assim, que foi 100% da minha cabeça, sabe? Tipo, eu criei um negócio um conteúdo muito diferenciado. Sem beber e tudo nada, mais. sem nada. Sem beber nada. Sem fumar sabe? nada. Sem fumar nada. Tá. Eu tava 100% Natural. sã, mas eu coloquei assim, sabe quando você coloca o teu coração e você fala, cara, isso aqui é minha cara, é o meu jeito de fazer. E aí a gente fez um investimento, porque naquela época era um investimento alto, né, pro nível da empresa que a empresa tava, né? E aí a gente fez aquele investimento e quando a gente tava fazendo o lançamento, que eu tava fazendo as lives, O que é lançamento? Talvez a galera não saiba. Legal, boa O pergunta. lançamento é quando você faz um evento gratuito para atrair algumas pessoas, né, para esse evento, para conhecerem o seu trabalho, você aumentar o nível de consciência e fazer uma oferta no final de algum produto. No meu caso era um produto digital, Tá. né? É o funil de vendas, gente. Quanto mais gente, melhor, porque Exato. você vai enchendo o funil para depois qualificar esse lead e fazer a venda. Exato. E o resultado? E aí a gente tava num momento muito louco, porque foi quando a gente mudou pra casa dos nossos sonhos, que é o Sobrado, né? É o Onde vocês Sobrado, estão hoje, isso, né? onde a gente tá hoje. A gente tava em mudança e eu fazendo lançamento e eu ficava, cara, será que vai dar certo? E assim, foi um lançamento muito bom, né? A gente investiu acho que R$2.000, né? E a gente fez 40 e poucos mil, né? Então assim... Um ROI de 20. um ROI excelente.
Excelente. Então, naquele momento foi uma coisa assim muito importante pra gente. Porque, tipo, há menos de 5 meses atrás, a gente tinha falido. Então, a gente tava, tipo assim, caraca, a gente conseguiu, em pouco tempo, dar uma reviravolta muito grande. A gente tá morando aqui e a gente conseguiu capitalizar. Quanto tempo de dedicação até o lançamento? Cara, eu falo Porque falando assim, parece que foi, né, tirei da minha cabeça, mas quanto que tempo... não tem fim o negócio. Mas quando você sentou e falou, vou fazer um lançamento, e começou a trabalhar, botar todas as ideias no papel, enfim, criar o processo todo, foram quanto tempo? Eu acredito que 1 mês pra eu mês fazer de toda a estratégia. Ou seja, de concentração, Isso, investimento, a vida rolando, Disciplina. a vida rolando, a casa, pintando e mudando, ou seja, tem que ter muita vontade, né? Não é assim à toa, né, gente? Exato. É bom falar disso, Sim. né, Pedro? Porque a vida continua e você tem que focar, e aí tem que parar um momento, atender as outras demandas do dia a dia. Sem falar que ela tem, se não me engano, 7 cachorros, tá? A gente não falou disso. 7 cachorros. 8? 7. Não, depois a gente discute, eu vou te explicar. Que raça que o Rod é? Se o Rod fosse o cachorro, que raça que ele seria? Olha só. Nossa, do melhor da melhor Ah, raça. Daquele mais caro, raro, aqueles cachorros raros, raça rara, sabe? Né? Parece doce, mas às vezes dá umas rosnadinhas, sabe? Vai que ele sair da sala, a gente vai perguntar de novo e a gente vê se é isso mesmo, vai validar essa Ele resposta. fala que eu sou um pincher. Então, mas faz sentido, faz sentido. Que pequenininha assim. E mas- invocado, Brava. pequeno e invocado, né? Invocado. Invocado, tá certo. Legal. E agora o ruim, O né? ruim, que você Agora falou, nossa, faltou que a parte- vergonha de mim mesmo, assim. Como fiz essa bosta, né? Foi isso que eu falei. Cara, isso daqui é uma lição pra todo mundo. Eu acho que numa empresa, quando você se perde, você não consegue olhar e falar, foi isso aqui que eu fiz. É uma sequência, você entende? E é uma sequência de decisões erradas, é uma sequência de coisas erradas, né? Eu acho Mas que sempre eu tem uma que acredito vem à foi, mente, qual mais? foi parcerias que eu acabei fazendo na época, tem um ano, né, amor, por aí. Eu acho que 1 ano e pouquinho, parceria que não rolou. Você confiou E que- demais, você, Não, na a expectativa verdade, foi outra. não é só a questão da confiança, era uma questão do tipo, você fazer uma parceria com insegurança. Quando você tá inseguro dentro da tua empresa, você faz uma parceria, você querendo ou não, você se coloca num lugar abaixo do seu parceiro. Eu acho que isso não é bom, né? E isso aconteceu comigo. Eu talvez terceirizei a responsabilidade para outra pessoa do meu crescimento, né? Então, em algumas partes eu vejo isso, mas foi uma sequência de coisas erradas. Eu fiquei estudando porque eu falei, não, eu preciso melhorar como profissional, mas eu esqueci da minha comunicação, eu esqueci da gestão do meu negócio, eu esqueci dos investimentos que eu tava fazendo, eu esqueci de tudo, né? E aí, quando eu olhei, eu falei foi assim, um momento muito difícil, por quê? Porque a gente sempre sonhou em ter um Civic. E a gente tinha um Civic. E aí eu peguei e falei assim, amor, a gente não tem saída. Vamos ter que A vender gente os- vai ter que vender o Civic. E ali foi o momento que a gente pegou e falou assim, caramba, que ponto que a gente chegou? A gente vai ter que vender o carro, a gente não tem saída, a gente tem que vender. Né? Foi antes da pandemia, né? Nem tudo são E aí- flores, né? aí ele pegou e- Pra quem tá escutando Exatamente. a gente, né? Exatamente. Ali, quando o Civic saiu, assim, que ele falou, eu tô indo entregar. E aí, tipo, o único dinheiro que a gente tinha era o dinheiro do Civic. Então, assim, eu fiquei, cara, e agora? Tipo, eu não tenho saída, né? E aí aí que eu entrei na mentoria da Alice, foi uma mentoria de R$10 mil, né? Eu passei por um processo seletivo e tal, ela me selecionou. Aí eu falei, cara, eu vou dar essa cartada. Em 1 mês que eu tava na mentoria, a gente triplicou o valor do investimento na mentoria, né? Então, assim, foi uma coisa que realmente eu tava ali numa situação e aqui vem um insight muito importante. A gente não investe quando a gente pode. Se a gente esperar um momento para fazer um investimento, cara, isso não vai acontecer. Você investe quando você precisa, sabe? Mas E tem que isso ter a foi- coragem pra isso. Exato, também, né? tem que Que ter a não é- coragem. Não é tão simples assim. E a sequência de que eu peguei e falei assim, cara, que cagada que eu fiz, né? Foi por focar muito na parte técnica, eu era uma pessoa extremamente técnica, então eu chegava, falava muito de PNL, de coach e tudo mais, e eu não olhava para o empreendedorismo, eu não encarava aquilo como um negócio.
Então não era um negócio, entende? Hoje é um negócio, mas não era um negócio. E eu consigo ver, ele dava dinheiro, dava tudo. E assim, eu vi o quanto que eu estava numa crença de que, tipo, se eu quero ter dinheiro, eu preciso me matar aqui de trabalhar. Porque eu ficava atendendo muito, eu ficava me desgastando, eu era muito da quantidade e esquecia da qualidade. Então eu tava fazendo muita coisa, mas eu não tava fazendo as coisas Ou certas. seja, volume e não a Exato. quantidade, a qualidade, cobrando correto, acertando o preço, porque isso é o segredo, né? Mas é tão difícil chegar nisso, né? O preço correto, o tempo dedicado a cada cliente, enfim. E eu acho que isso tem muito a ver com as pessoas não sabem valorizar o próprio tempo. Isso. Não sabem dar valor. A maioria quando dos você profissionais, perde né? tempo. Sim. A maioria, né? Tanto E- advogado. E o mais louco é que as pessoas não sabem nem fazer a conta de quanto vale a hora dela. Porque se você fizer essa conta, você vai ficar desesperado. Você pega aí um salário mínimo, se você pega ele e divide pelas horas úteis do mês, cara, você vai ver, cara, não acredito. Tem até um autor, o Tim Ferriss, ele fala sobre isso, que ele começou a delegar mais, a valorizar mais o tempo dele, quando ele fez essa conta, e aí ele começou a não fazer mais trabalhos que uma pessoa que você paga $10 a hora faz. Legal. Entende? Delegou, né? Ou você cobra direito ou faz pro bono. Sim, Né? sim, Já mas aí, entenda no isso, caso né? desse, Senão- tipo, às vezes a gente fica tão gastando nosso tempo com coisas não producentes, né, não Sim. evolutivas, você fica só apertando parafuso. É. Então, às vezes é mais fácil você pagar para alguém fazer aquela coisinha que é $10, R$10 a hora. pra Economiza. fazer. Hã? Economiza, né? Isso. E aí você foca. Economiza numa coisa- tempo. Economiza tempo. E ganha vida. Exato. Tempo Acontece muito comigo também, às vezes, né? Hoje em dia eu tô mais rápido, né? Mas enfim, acontecia muito da questão da pessoa, ó, Djalma, quero agendar um horário com você pra gente conversar, quero trocar uma ideia com você, cara. E chegou um momento, assim, que era assim, tinha um monte de agenda pra trocar ideia. Peraí, trocar ideia, né? Então, enfim, aí E você vai muitas ter dessas que... agendas aí, de certo, um e-mail resolvia, né? Ou Exato. um áudio no WhatsApp, sei lá, resolvia. E outra certo, né? coisa, hoje com a pandemia mais ainda, né? Obrigatório, Uhum. mas a questão é assim, tá, trocar ideia, mas vamos pra prática do negócio. Qual que é o Sim. intuito? Qual que é o objetivo final? Então, para vocês que passam por isso também, né, para todo mundo que passa por isso, é importante você já fazer um briefing antes. O que é, para a pessoa, pode até achar que você é chato na história, mas é porque você vai dar valor no tempo que nós vamos gastar com aquele bate-papo, porque senão... E perde o foco, né? Perde se o você foco. não Eu vou trocar uma fizer o ideia, objetivo. vamos trocar uma ideia então fora do horário comercial, só para bater papo, né? Se não, horário comercial, a gente precisa ter o foco de novo, a disciplina. Só que pro virginiano, né, você tem que ser todo metódico ali, né? Todo chato, detalhista, não sei o quê, porque ficou enrolando demais, aí já dá, aí vai dar ruim. Próxima pergunta. Massa. Bom, a gente está indo para a parte final do podcast, e aí no final... Eu tô gostando Muito muito obrigado, do já bate-papo. pela presença de você. Tchau, fechou? Tô brincando. Mas estreamos com o pé direito, cara. Sim. Tem assunto Passou aqui, já 1 hora, eu tem acho. assunto bem- aqui para Eu 2 também nem percebi o podcasts, tempo passar. tem assunto aqui para ir embora, né? Sim. O Hudson tá ali chorando já, pelo amor de Deus. Vai acabar a bateria da câmera. Para finalizar, então para finalizar, Ó, a gente vai ter sempre um quadro final aqui. Isso eu tô Você sabendo quer saber? agora, tá? Que tá no roteirinho aqui que eu me apenei. Sem compromisso, a gente sempre vai ter um quadro Exatamente. final, eu vou fingir que eu sei, Isso aí. tá? E é o seguinte, eu vou fazer algumas perguntas e aí você vai falar as primeiras coisas que vier na sua cabeça e em uma palavra, em uma frase, tá? Tá, Combinado? combinado. Rapidamente. Eita! Rapidamente. Não tem escolha, a Se porta tá demorou trancada. demais, eu chuto a canela. Vai. Vai, uma comida. Fettuccine. É, eu fui, ferrou, né? Aí eu respondo de pé. Pode ser doce? Pode. Não, Creme brulee. Creme brulee. Bom, isso aí lá em Goiás chama curau. Coral. Ah, para. Mentira. Ah, mentira. Só quem é de Goiás sabe. Que livro que você tá lendo hoje? É A Jornada do Escritor. Já vi ele. Jornada Mítica do Escritor, né? Isso Se não me mesmo. engano? Isso. Massa. Seriado ou filme? Seriado. Qual que você tá vendo hoje? Mentalist. Mentalist. Esse é massa. Se você pretende ter filhos, né? Sim. Qual que é o nome deles?
Joel e Heloíse, por enquanto. Joel e Heloíse. Você sabe que Joel é o pai do super-homem, né? Sério? Sim. É o nome do meu pai. Justamente Sério? por isso que vai ser o nome do meu filho. E, então imagina agora, se você só pudesse ensinar uma coisa, só uma coisa pro Joel ou pra Heloíse, qual seria essa única coisa? Seja humilde. Seja humilde. Por quê? Porque sem humildade não existe sucesso. O maior inimigo do teu grande sucesso é o teu pequeno sucesso. Esse é o lema da minha vida. As pessoas crescem muito no pequeno sucesso e elas não avançam por isso. Vamos de novo? Repete de novo pra gente. Boa. Eu ensinaria sobre humildade. Uhum. Por quê? Porque eu vejo que as pessoas, por não ter humildade, a gente é um eterno aprendiz, né? E o maior inimigo do teu grande sucesso é o seu pequeno sucesso. Porque aí você tem um pequeno resultado, você fica, nossa, eu dominei tudo, eu entendi o game, eu não preciso aprender mais nada, eu não escuto mais ninguém. Sim. Então eu acredito que humildade. Acabou o game. Né? Quando ele chega nesse nível, parou o game, acabou o jogo, né? Ele não Exato. vai crescer mais. Aham. É a tal da limitação, né? Sim. Eu mesmo contra o meu crescimento, né? Aham. Como é louco isso, né? As pessoas Sim. não se dão conta. E você me falou de game, de jogo, me veio um negócio do autor chamado Simon Sinek, que escreveu aquele que começa pelo porquê e tal. Ele tem um livro chamado Jogos Infinitos. Se não me engano, o jogo do jogo infinito, uma coisa assim, que ele explica que na nossa vida existem dois tipos de jogos, os finitos e os infinitos. O que quer dizer cada um deles? Por exemplo, você pega o Campeonato Brasileiro de Futebol, é um jogo finito, porque ele tem um término, tem um campeão daquele Data de ano. final, isso. Início e fim. E Palmeiras não tem mundial, mas voltando aqui. Isso. O Rode, nesse momento, O vai Rode, invadir. eu falei pro Rode essa. E o jogo infinito é, por exemplo, o atleta se preocupar em ser o melhor atleta. Você está sempre melhor que o ano passado, está sempre se desenvolvendo como jogador tecnicamente falando e tudo mais. No desenvolvimento pessoal é a mesma coisa, é um jogo infinito. O Sim. sucesso é um jogo infinito, não tem assim, eu vou fazer só até tal coisa, aí depois eu não vou mais querer fazer sucesso. Aquela E aí, paz, né? exatamente. Né? Eu vou formar, depois de formar tá tudo resolvido. Aham. Vai nessa. Então, que nem formar mais está resolvido. Sim. Né? Então, Vai formar no quê? A nossa evolução, eu constante. acredito que é muito, é um Constante. jogo infinito, não Exato. tem uma linha de chegada, entendeu? O que o Pedro e a Jana quis dizer pra gente então, né? Estão dando uma notícia ruim, é que o jogo nunca acaba. Exato. Então não existe, gente. Saia da porra do zona de conforto. Exatamente. A zona de conforto mata a pessoa, né? Tem gente que fala, Jana, o que você acha da zona de conforto? Ela só dá barriga, só cresce barriga. Você para. Você para. Você parou ali, aí pronto, o povo vai passando, na hora que você resolve andar de novo, é igual treinar, né? Eu vou na academia, chego na academia, 1 ano treinando. Você fica 1 semana parado, o tanto que você perde de tempo de treino, né? É absurdo. E olha que louco, quando você começa a entender essa parada do jogo infinito, você ganha até mais motivação e disciplina para fazer as coisas, porque você não tá no jogo indo na academia para crescer 1 centímetro de braço, mas você tá indo para ser saudável, para você ter mais produtividade Perfeito. na sua vida. Isso é infinito. Você Isso, entende? isso não, Vira não chave. tem fim, né? É. Chegar com 15 centímetros eu parei. O Ícaro de Carvalho, ele fala de uma diferença que eu acho que é muito importante. As pessoas confundem felicidade com tranquilidade, né? Então, assim, não necessariamente quando você alcança grandes patamares, você tá ali na tranquilidade. Muito pelo contrário, quanto mais dinheiro você tem, mais responsabilidade você tem, mais imposto, é muito mais coisa envolvida. Então a felicidade não é a tranquilidade, a felicidade é a busca, é o caminho, né? Massa. Então viva o caminho. Boa. Não espere chegar lá para viver, né? Já foi, já não deu tempo. Sim. Fechado? Fechado. Mensagem final da Jana? Sim. Jana, como que a galera te acha nas redes sociais e depois fala uma mensagem aí pra... Todo mundo que entrar lá e escrever sem compromisso, aí a gente usa isso. Sem compromisso, a gente depois vai fazer um acerto com o Rode, né, para ver o que foi de investimento. De tráfego. O meu arroba no Instagram é Janaíne Vieira G, né? A mensagem... Janaíne, com E, tá, gente? Vieira G. A mensagem Final. que eu deixaria aí pra... Posso contar uma parábola? Manda. É uma parábola que é o seguinte, teve um... Eu conto muita parábola, a galera me conhece porque eu conto muita parábola. Teve um crime numa cidade e aí eles sabiam quem era o culpado, o policial e o delegado,
mas eles só tinham uma carta pra incriminar o cara. Aí o delegado e o policial foram numa casa, porque sabiam que a carta tava nessa casa. E aí eles chegaram lá, o policial desceu, revirou a casa inteira, buscou um monte de coisa, não achou. Ele viu em todos os lugares, chegou pro delegado e falou, ferrou, eu não achei a carta, então a gente não vai ter como incriminar o culpado, né? Aí o delegado falou, eu já vou lá. Aí ele falou, não, você não tá entendendo, eu já olhei em tudo. Aí ele falou, eu vou lá. Em 5 minutos, o delegado volta com a carta. Ele falou, onde que tava a carta? Caixinha de carta. É tão simples e a gente bagunça tanto, né? Isso daí eu acho que é uma reflexão pra nossa vida. Às vezes, o que você tem que fazer tá na sua cara, na maioria das vezes. Só que o óbvio é uma verdade muito difícil de se enxergar. Então você faz aquela bagunça pra estar dentro da caixinha de carta. Show. Finalizando, quem só faz o que gosta, tem a vida que não gosta. É Boa, assim massa. que funciona. E Dijan, como que a galera acha você nas redes sociais? Vamos falar o nosso arroba aqui também. @Dijan Barros nas redes sociais. E o Pedro? Pedro Pereira RN, que é de Rodrigues Neto. Então, Tinha um DJ lá do Tinha. Ah, Então, eu troquei. vamos explicar isso. Vamos, eu explico rapidamente. Porque é o seguinte, o DJ não deixou de fazer parte da minha vida, a música, mas não é o meu foco atual de trabalho. Meu foco está mais direcionado para comunicação, para desenvolvimento pessoal, desenvolver as pessoas, impactar pessoas através não só da música, que eu fazia já antes, mas através do meu trabalho como desenvolvedor de pessoas, como comunicador e empreendedor. É isso. @Pedro Pereira, tudo junto, RN, N de navio. E ó, parabéns pra vocês aí pelo podcast. Massa, você Acompanho gostou? aí, eu gostei bastante. Convidados, aceitem o convite, porque Se não vale aceitar- a se não pena, o aceitar, café é uma azar. delícia. Se não aceitarem, Você é azar muito dele. bem tratado. E assim, isso aí. Pedro, tô acompanhando esse seu conteúdo, acho você foda pra caramba. Valeu. Continua, que você manda muito bem. Tô conhecendo você agora também. Sei que vocês têm muito aí que contribuir com a galera. Show de bola. Massa. E Muito obrigado. e toda semana vai ter um episódio novo. Todo Isso é semana, legal, a gente. com alguém muito qualificado. Não Sim. vem ninguém A mais gente ou já- menos aqui. Já subi uma barra já com a Jana. Não então vem ninguém agora- mais ou menos aqui. Começa pela produção, que não é mais ou menos. Nem um pouco. Nem um pouco. Fala da produção, só para agradecer. Pedro. Claro, lógico, o Hudson Verão, com a equipe dele aí, montaram um cenário sensacional. Acho que Estúdio, né? Christopher. Isso. Pensa e fora da caixa, Pensa resolve fora da problema. E a nossa amiga. Jennifer. Jennifer. Christopher and Jennifer. Caraca, só tem Só tem astro. Só astro. Fechado, Jana, muito obrigado Eu pela que sua agradeço presença pelo aqui. convite. Sem compromisso, Isso aí. volte sempre. O Sem Compromisso é a sua casa. Obrigado, nosso marido, amor. Nosso Por ter você não. aqui, né? O nosso não, né, dela. Enfim, Pedrão, Valeu, brother. tamo junto. É o Até a primeiro próxima episódio. Até a próxima semana, YouTube e Spotify. Fechou. Um abraço a todos. Voltamos na próxima semana. Valeu!